Você acha que conhece as pessoas ao seu redor? Bem-vindos a Sangue Frio, aonde a verdade é mais sombria do que qualquer ficção. Crimes reais, crimes brutais. Vamos começar? Hoje vamos começar com um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos. Quando falamos em quantidade de morte, estamos falando de Gary Leon Ridgway, mais conhecido como Green River Killer, o homem que fez do Rio o seu cemitério particular. Mas tudo sempre começa na infância, e é de lá que a gente vai começar. Tudo aconteceu em Seattle, nos Estados Unidos. Gary era uma criança limitada intelectualmente, já que ele não gostava de frequentar a escola, não gostava daquele ambiente escolar. Tinha um QI de 80, considerado limítrofe. A sua reputação na vizinhança era de abusar de animais, que é uma coisa que a gente vai ver que é muito comum em história de serial killer, que é o abuso com os animais, visto que os animais são inocentes, né? Eles confiam, eles não conseguem enxergar a maldade por trás do ser humano. Ele apanhava muito da mãe dele, que fez com que ele criasse uma raiva dela muito grande. E ali foi o início de tudo. A raiva pela mãe dele foi onde ele começou a construir a raiva pelas mulheres. O pai do Gary não era presente. Por isso que naquela época, cuidar da casa, cuidar dos filhos, era uma coisa mais isso pra mulher mesmo, né? Ele se sentia muito inútil o tempo inteiro, ele tentava ter a aprovação da mãe e ele não tinha, ele tentava esse carinho com ela, essa aproximação, e ele não conseguia, visto que a mãe dele era muito rígida. De acordo com os vizinhos, ela espancava os filhos. Dava para se escutar na rua. Ela humilhava demais ele. O Gary, com 13 e 14 anos de idade, ainda fazia xixi na cama. Ele ainda tinha esse problema, que é outra coisa também, que a gente vai ver que é muito presente em histórias de assassino em série. E quando ocorria isso, ao invés dela tentar compreender o porquê do filho ainda em idade adolescente tá fazendo xixi na cama, ela humilhava ele, envergonhava ele na frente de todo mundo, dizia que isso era coisa de bebê, que isso não era coisa da idade dele. Então ela fazia ele sair nu do quarto até o banheiro para ela dar banho nele. E ela dava banho nele inteirinho. Muitas das vezes, durante esses banhos, ela estava nua. Então ela lavava até as partes íntimas dele, que fazia com que ele se sentisse invadido mesmo, como um abuso, né? Então ele começou a nutrir pela mãe, além de muito ódio, um desejo sexual. Ele parou de ver a mãe como uma figura materna, então ele começou a desejar a mãe dele sexualmente, ao mesmo tempo tinha vontade de esquartejar ela. Por quê? Porque ele queria destruir ela. Ele queria destruir tudo que ela mais gostava, que no caso não era ele, era o corpo dela. Durante as confissões dele, ele disse que com 13 e 14 anos de idade foi quando ele tentou provar a morte pela primeira vez. Ele traiu um garoto de 6 anos para a floresta, tentou esfaquear o garoto. O garoto acabou não falecendo, mas a única frase que ele se lembra de ter dito pro garoto foi: "Espero que você morra". Ali ele já começou a experimentar o gosto de sangue. Então a gente consegue ver que ele se sentia vulnerável dentro da escola e dentro da própria estrutura familiar. E o que ele começou a fazer? Começou a atacar os vulneráveis. Começou com os animais e já partiu para atacar uma criança. O tempo foi passando e aos 19 anos de idade, o Gary foi para a Marinha dos Estados Unidos. E um pouco antes dele fazer a primeira viagem com a Marinha, foi quando ele teve seu primeiro casamento, que foi com a Cláudia, em 1970. O casamento não durou muito, visto que a maioria dos casamentos naquela época não duravam mesmo, porque ou o marido ia para a marinha, para o exército, e a mulher arrumava outro esposo, ou ela ficava sabendo da infidelidade do marido durante as viagens. No caso do Gary, foi por conta da infidelidade, resultando em um divórcio em 1972. E assim que ele foi para Filipinas, ele teve a sua primeira experiência com garota de programa, que ele acabou contraindo doenças como gonorreia e sífilis, que fez com que ele sentisse ainda mais raiva das prostitutas. E logo em seguida a isso já veio o segundo casamento dele, que foi com a Márcia. Foi com que ele teve o primeiro filho, chamado Matthew, que também resultou em um divórcio, em 1981. Mas, de acordo com a Márcia, o divórcio não foi apenas por mentiras e traições, mas também pelo excesso de agressividade dele. Ele tentou estrangular ela em várias ocasiões diferentes, porque ela não fazia o que ele queria. O que ele queria? Queria que ela se comportasse como a mãe dele, uma coisa que ela não fazia. O que é muito estranho, né? Visto que ele tinha tanta raiva acumulada ali da mãe dele, pela adolescência dele, ele querer que a mulher dele se comportasse como a mãe, é muito estranho.
né? Ele tinha que querer que a esposa fosse totalmente ao contrário, mas esse não foi o caso. E de acordo com ele, depois desse divórcio, ele chorou demais, ele ficou muito triste pelo afastamento com o filho, mas a gente sabe que, na verdade, a tristeza dele não foi por esse motivo, né? A tristeza dele foi porque ele não conseguiu, pela segunda vez, manter uma máscara social, que é um homem que trabalha numa empresa há muito tempo, um homem que ajuda a sua comunidade, exatamente por ele conseguir esconder o monstro real que ele era. Mas aí, após esse divórcio com a Márcia, foi quando, de acordo com ele, ele virou a chave. Ele começou a ter a vontade de assassinar. E quem melhor ali na mente dele seria mais fácil para ele conseguir fazer isso? As garotas de programa. Visto que elas entram no veículo, elas vão com você para o lugar que você quiser ali para fazer o programa. Então elas são muito vulneráveis. E naquela época, as garotas de programa não eram enxergadas pela sociedade, era como se elas fossem invisíveis, como se elas não fossem seres humanos. Naquela época, as pessoas eram muito racistas, muito xenofóbicas e muito preconceituosas. Então, as pessoas não enxergavam ela. Então, para ele, aquela era a vítima perfeita. Que a gente vai ver que é o caso de muitos assassinos em série assassinaram garotas de programa. Por quê? Porque elas eram invisíveis perante a sociedade. E muitas das vítimas do Gary não eram mulheres de 30 e poucos anos. Eram garotas da faixa etária de 16, 14 anos para 21 anos. Eram meninas muito jovens. Então, em 1982, foi quando ele fez a primeira vítima dele, que foi a Wendy, uma menina de apenas 16 anos de idade. De acordo com o Gary, no depoimento dele, ela estava passando pela rua, ele disse que precisava de uma garota de programa, perguntou se ela fazia programa e ela disse que sim. Ela entrou no carro dele e ele foi até um lugar afastado ali próximo ao rio para fazer esse programa com ela. Então ele disse que ele foi por trás dela, estrangulou ela com a própria calça jeans e depois deixou ela jogada dentro do rio. Mas de acordo com a família da Wendy, ela não era garota de programa. Ela só era uma menina problemática que estava passando por uma fase ruim. Então, ela só estava andando ali, ela tinha ido embora da casa dos pais, né? Ela estava andando a pé, simplesmente indo embora. E o Gary, que era um monstro, aproveitou essa oportunidade. Mas uma coisa, assim, sinceramente, que me deixou muito triste quando eu estava assistindo ao documentário, foi quando a irmã da Wendy disse que ela sempre falou que ela nunca passaria dos 18 anos de idade. E ela realmente não passou. Parece que ela sentia dentro dela que uma hora ou outra o caminho dela ia topar com o Gary. O corpo da Wendy foi encontrado por dois meninos que estavam andando de bicicletas pela redondeza do rio. Eles viram os tênis brancos dela, então eles desceram para se aproximar para ver melhor. Eles conseguiram ver que era o corpo dela e acionaram a polícia. Mas um deles diz que até hoje ele tem gatilho de ver cabelos de mulher debaixo d'água. E ali começou uma descoberta macabra. Assim que a polícia descobriu o corpo da Wendy, foram descobertos mais 4 corpos de mulheres, na mesma redondeza. Então a polícia começou a ter ciência de que eles não estavam se tratando de um crime, só de um homicídio comum, mas sim de um assassino em série. Muitas ele matava na floresta, nas redondezas do rio, porque, de acordo com ele, passavam muitos aviões, e esses aviões faziam muito barulho. Então, ele podia fazer o que ele quisesse com a vítima, que mesmo que ela gritasse, ninguém ia ouvir. Ele tinha tudo planejado, desde quem seria a vítima, até como ele atrairia ela, até como ele colocaria ela no carro, como ele mataria e como ele desovaria esse corpo. Então, ele estava se tornando ali um assassino em série completo, um verdadeiro monstro. Uma das vítimas dele, ele até tentou queimar o cabelo dela, porque, de acordo com ele, o cabelo dela era muito bonito. Então, ele queria destruir essa beleza nela. E é uma coisa que, se a gente voltar e ver, que ele fazia com a mãe dele. Ele queria destruir a beleza do corpo da mãe dele. Então ele trouxe essa raiva da mãe dele e descontou nas vítimas. Mulheres aleatórias que não conheciam ele, que não tinham feito absolutamente nada de errado. Mas foi com a Mari Malva que a gente viu que ele podia ter sido preso e a polícia falhou. Quando a Mari Malva entrou no carro do Gary para fazer o seu programa, o marido dela viu. Então, ele viu como era o carro, como era o picape do Gary, e assim que ela não retornou, né, ele foi junto ao pai da Mary Malva durante as redondezas para encontrar o carro e encontrou o carro na porta da casa do Gary. Ali o Gary foi questionado, mas acabou não dando em nada. Provavelmente ele conseguiu enganar a polícia, né, dizendo que apenas pegou para fazer um programa, deve ter deixado ela num lugar aleatório, qualquer coisa do tipo. Um homem branco que trabalha naquela época em que a polícia é racista, não ligava para ninguém,
não deu absolutamente nada. Só que se a polícia tivesse pelo menos pedido, esforçado, para ter entrado na casa do Gary, teria encontrado a Marimova viva lá, porque ela estava amarrada na cama dele, ela ainda não tinha sido assassinada. Mas acabou que a polícia não fez isso, e ela infelizmente terminou como todas as outras, estrangulada e desovada. Mas foi com a Mari que a gente começa a ver também o absurdo ele era, o quanto ruim ele era por dentro. Ela estava grávida de 8 para 9 meses de gestação. E de acordo com ele, cinicamente, ele não sabia, ele não percebeu que ela estava grávida. É uma coisa quase impossível, né? Mesmo uma mulher com 8 para 9 meses de gestação já tá com a barriga grande. E ele disse que não percebeu, mas que ele simplesmente descartou ela como se ela fosse lixo. E aí mais 6 corpos foram encontrados. Então, em 1983, a gente tem o caso da Carol, que de acordo com ele gostava muito dela. Ela também era garota de programa, mas ele queria passar o máximo de tempo possível com ela, ele queria a atenção dela. Então a gente vê que ele é muito carente de aprovação, aceitação o tempo inteiro. Ele quer estar junto o tempo inteiro, ele quer suprir essa carência materna, né, dele, externalizar coisas do passado para as vítimas dele do futuro. Então, um dia ele foi fazer programa com a Carol, ela apressou ele porque ela tinha os 2 trabalhos para fazer, e ele simplesmente achou que ele tinha o direito de também tirar a vida dela. Estrangulou ela da mesma forma e descartou. Mas quando ele descartou ela de uma forma diferente, né? Um modus operandi diferente. Quando a polícia encontrou o corpo da Carol, ela foi encontrada com vinho, peixe, linguiça e outros lixos. Então a polícia pensou o quê? Que se tratava de alguma coisa religiosa, né? O peixe, ali, o vinho. Mas na verdade, ele disse que ele descartou ela dessa forma porque para ele era como se ela fosse lixo na geladeira dele. Ele simplesmente pegava e descartava, como se ela não valesse absolutamente nada. E a essa altura já eram 13 corpos encontrados e 23 mulheres desaparecidas. Era literalmente um problema de saúde pública de Seattle. Várias mulheres morrendo, desaparecendo e a polícia sem suspeita alguma. Apareceu na época até um taxista que queria muito ajudar no caso, dizendo que já tinha dado carona para muitas das vítimas, mas a polícia acabou descartando ele, pois não tinha fundamento nenhum. Ele só era um homem estranho mesmo e enxerido ali que queria participar do caso a todo custo, que a gente vai ver também como uma coisa muito comum. Sempre que tem um crime sério, alguma coisa, sempre aparecem pessoas que querem participar demais, ou que dizem até ser o assassino, mas na verdade não são. Naquela altura, o Gary tá ficando cada vez mais nervoso. Porque a polícia estava descobrindo que para ele eram seus objetos. As mulheres ali, os corpos para ele eram objetos, eram coisas dele, que a polícia estava tirando dos lugares que ele tinha guardado. Então, ele estava ficando muito nervoso, visto que ele gostava de voltar aos lugares, porque ele queria cometer necrofilia com o corpo das vítimas. Então não bastava para ele só matar, só ele tirar a vida, ele tinha que voltar e abusar das meninas já mortas. Durante a confissão dele, ele disse que uma forma que ele fazia para que as garotas confiassem nele e entrassem no carro, ele deixava muitos brinquedos do filho dele dentro do carro. Então isso fazia com que as vítimas acabassem confiando nele, pensando que ele era um homem comum, né? Tinha aparência comum, um homem comum. Então quando elas pediam para ver o documento dele, ele tampava o nome, obviamente, mas ele mostrava. Então elas pensavam, um homem comum, né? Ele não deve ser ele, né? Que tá sumindo com as garotas. Mas mal sabia elas que tinha entrado no carro do diabo. Nessa época foi criada uma força-tarefa com mais de 70 policiais e investigadores, tanto para encontrar os corpos das meninas que estavam no rio e na floresta, quanto para tentar juntar prova para tentar encontrar ele. Em 84 já eram 28 corpos encontrados, 16 mulheres desaparecidas. De acordo com ele, nessa época, ele queria se tornar o top 1, o maior assassino em série de todos, com mais de 100 corpos encontrados. Em 1985, a polícia pensou que ou ele tinha morrido, ou ele simplesmente tinha sido preso, porque deu uma cessada, pararam de encontrar tantos corpos. Mas na verdade, nessa época, foi quando ele conheceu a sua terceira esposa, a Judith, que conheceu ela num grupo de dança de pais solteiros. E nessa época, ele queria porque queria manter essa relação, então ele se esforçava. Tratava ela como uma princesa, cuidava dela. Disse que nessa época ele parou um pouco de matar porque ele queria se dedicar à relação, porque ele gostava muito dela. Mas a gente sabe, né? Ele só queria ter a máscara social.
Ele precisava desse relacionamento, ele precisava dessa máscara, ele precisava que a sociedade visse ele como um homem normal, que ele fosse invisível, não que ele fosse um cara estranho, na esquina, que as pessoas fossem desconfiar dele. Ele precisava ser um homem comum, um homem normal. Nessa época, a Judith foi morar com ele e mal sabia ela que a cama que ela dormia, ele já tinha matado mais de 20 a 30 mulheres. Nessa época, ele começou a ter paranoia. Ele começou a ver as mulheres andando pela casa, os fantasmas, de acordo com ele, e ele pensou em botar fogo na casa. Tem medo do próprio reflexo no espelho. Então, em 1986, já totalizavam 36 corpos encontrados. E a polícia, como um rato num beco sem saída, não sabia o que fazer, não tinha suspeitos, provas eles até tinham, mas naquela época não tinha estrutura, né? Eles estavam ali fazendo um trabalho só de coveiro, só encontrando os corpos, enterrando, sem conseguir parar esse monstro que estava vivendo ali nas redondezas e que ninguém sabia quem era. Mas aí apareceu o início de Madres no Fim do Túnel. Algumas das garotas de programa relataram para a polícia o carro que as amigas delas tinham entrado antes de terem sumido. Disseram que era uma picape, então a polícia conseguiu ali uma imagem representada da picape e começou a distribuir. Só que naquela época, aquele tipo de carro era muito comum, né? Então era muito difícil de encontrar. Mas aí a gente tem a pessoa-chave, a Rebecca. Foi a única mulher conhecida por ter conseguido escapar do Gary. Quando ele tentava assassinar ela, tentando estrangular ela por trás, ela conseguiu morder a mão dele, pegou a bolsa e correu. Só que ela só conseguiu fazer isso porque durante o estrangulamento ele estava com as calças abaixadas. Então ele não conseguiu correr atrás dela. Só que ela lembrava muito bem do rosto dele. Então conseguiu fazer um retrato falado. Então por isso, com o retrato falado, com a imagem representada da picape, ficou tecnicamente um pouco mais fácil. E a polícia começou a bater aquele retrato falado com as fotos de alguns criminosos ali da região. E a polícia tinha uma foto do Gary, porque em 82 ele foi preso por aliciar prostitutas, que lá é crime contratar esse tipo de serviço. Então a polícia bateu o retrato falado, viu que ele tinha uma picape idêntica à imagem, pensou, por que não ele? Então começaram a vigiar ele. Só que ele não estava fazendo absolutamente nada de errado, ele estava indo trabalhar, voltando para casa, vivendo uma vida normal. Foi por isso que ele foi frustrante, então que eles pensaram, vamos dar um passo à frente. Então em 87 eles conseguiram um mandado de busca para casa e para o carro do Gary, mas não deram absolutamente nada. Além dos mandados, ainda tentaram interrogar ele, tentaram interrogar a esposa dele na época, né, a Judith, mas não deu em absolutamente nada, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia como esconder os vestígios que ele estava fazendo. Ele não era um assassino em série de 16 anos, 15 anos de idade, ele já era um homem de 30 e poucos anos. Então, ele já sabia como manter esse modus operandi dele, tecnicamente, perfeito. A tecnologia da época estava a favor dele, já que não era tão evoluída. Então, ele sabia que não tinha como ser testado, por exemplo, o DNA do sêmen dele, que ele, inclusive, deixava dentro das vítimas. Então, quando a polícia estava tentando olhar na casa dele se tinha alguma prova, já aproveitaram para pegar uma amostra de DNA de saliva dele, o que ficou guardada, talvez para um futuro. Assim como também ficou guardado o sêmen retirado das vítimas, totalmente preservado, já que em algumas vítimas ele inseria pedras, então fazia com que esse DNA dele, né, esse sêmen, ficasse totalmente preservado dentro da vítima. Então foi tudo guardado. Mal sabia ele dessa informação. Então assim que ele voltou do seu interrogatório, explicou para a esposa que nada passava de apenas uma confusão, né? Ele tinha sido confundido com alguém, ele não tinha feito absolutamente nada, e continuaram seguindo a vida normal. Então em 1988 eles se casaram no quintal de um vizinho. E uma das vizinhas relata que eles não perceberam que ela estava casando com um demônio na frente deles. Em 1990, a força-tarefa que tinha sido criada foi totalmente fechada. Eles não tinham nada, eles não tinham como confrontar ele com absolutamente nada e nem sabiam se era realmente ele ou não. Metade da polícia acreditava que poderia ser ele e a outra metade não. Então era muito complicado. A força-tarefa era vista como fracassados no meio ali dos policiais por não ter conseguido prender o assassino. Então é como se o caso tivesse sido abandonado, arquivado. Então os anos foram se passando e o Gary pensou que ele tinha conseguido. Ele tinha conseguido ser impune. Ele botou pra fora e externalizou ainda em vida os seus piores desejos. Mas o que ele não esperava era que em 2001 a gente ia ter a tecnologia do DNA. E aí sim, aquele sêmen com o DNA da saliva deram match. E ele foi preso, saindo do serviço. Ele alegou inocência.
obviamente. Mas em 2003, ele resolveu confessar, falar toda a verdade. Mas, obviamente, manipulador. Não por livre e espontânea vontade, mas porque ele conseguiu um acordo com a polícia de que se ele dissesse a verdade e mostrasse onde estavam outros corpos que a polícia ainda não tinha encontrado, ele ia pegar a pena de morte. Ele ia pegar a prisão perpétua. Engraçado, um homem que achava que tinha direito de tirar a vida das mulheres estava com medo de morrer. Talvez estava com medo de ir pro inferno, já que ele dizia que ele tinha se tornado um homem muito religioso, que ele acreditava que Deus ia perdoar seus pecados se ele os confessasse. Então, em 2003, ele foi com a polícia em vários locais mostrando onde estavam os outros corpos. E para ele, aquilo era maravilhoso, era como se ele estivesse fazendo um passeio de carro com amigos. Ele tratava os corpos das mulheres com total desrespeito, além de xingamentos pesados às mulheres. Ele agia como se ele estivesse mostrando uma planta ou um passarinho, mas na verdade ele estava mostrando onde estavam cadáveres. Ele agia como se não tivesse sentimento, totalmente frio. Então começou o julgamento. Os familiares foram até lá, né, expressar seus sentimentos, canalizar sua raiva ali. É uma coisa até terapêutica, né, é descontar a raiva, olhar na cara de quem fez toda aquela maldade, né, e dizer para ele o que você está sentindo, mesmo que ele não se importe, né. Isso acontece muito nos Estados Unidos. E um homem específico, um senhor, ele falou uma frase que me impactou pessoalmente bastante, que ele disse que o Gary fazia com que se tornasse cada vez mais difícil fazer os desígnios de Deus, que era o ato de perdoar, mas que ele o perdoava. E isso eu achei muito pesado, mesmo sendo um monstro, ele estava perdoando toda a maldade que ele tinha feito. Então o Gary foi condenado a 49 prisões perpétuas. Mas o que é mais estranho ali foi a hora que ele chorou. Ele não chorou vendo o relato de outros familiares, ele chorou vendo o relato da filha da Carol, aquela que ele descartou como lixo da geladeira dele. Ela foi lá dizer pra ele que ele não tinha direito nenhum de ter tirado a vida da mãe dele. Que ela era aquela menininha esperando a mãe voltar do trabalho. Que o pai falou que a mãe nunca mais ia voltar. Ele tá vivo até os dias de hoje, né, 2025. A gente fica aquela frase que vaso ruim não quebra. Realmente é verdade, né? E a última atualização do caso foi em 2023, que a vítima 49 teve a sua identidade ali. Mais uma vida tirada ali, né, pelo Gary. E esse caso deixa uma reflexão pra gente, de que o inferno, ele não é depois da morte. O inferno, ele é aqui. Se você gosta desse tipo de caso, se inscreve, curte, comenta e te convido a continuar me acompanhando por aqui.